Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um, e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar, evangelho muito importante, evangelho de João. Eu falei desse evangelho no curso de Marcos. Se prestaram atenção, eu falei que é um dos motivos para a gente acreditar que Jesus não teve outro irmão e Maria não teve outro filho. Esse é um dos evangelhos, para entender isso. Naquele tempo, agora, é o tempo Kairos, na hora que é anunciada, acontece a palavra de Deus. Para quem acredita, se não acreditar, não acontece nada. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Então está chegando a hora da morte de Jesus. Esse evangelho é lido na sexta-feira da paixão, tá? Evangelho de João, que é aquela celebração da paixão. Então, tinha a cruz, Jesus na cruz, de pé sua mãe, e tinha essas outras mulheres. Não está claro quantas mulheres são aqui. O texto grego não é claro. Fala assim, ó, estava de pé a sua mãe, vírgula, a irmã de sua mãe, vírgula, Maria de Cleofas. Alguns consideram a irmã de Maria, essa Maria de Cleofas, e outros consideram três pessoas diferentes. Então não está claro se tinham três mais Maria Madalena ou se só duas mais Maria Madalena. Não está claro o evangelho. Vou repetir. Estava de pé sua mãe, Maria, a irmã de sua mãe, vírgula, Maria de Cleofas. Se a irmã de Maria é Maria de Cleofas, então era Maria, Maria de Cleofas e Madalena. Se for uma outra mulher, são quatro. Depois vocês leem para ver se vocês conseguem entender. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, além dessas mulheres, tinha um discípulo que Jesus amava, né? Que alguns dizem que é João, mas também não está claro se era João. Até hoje tem um grande estudo para saber quem era esse discípulo que Jesus amava. Ele não fala. E ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Então, tinham essas mulheres, 3 ou 4, e tinha um discípulo amado, que ele não disse quem é. Aí Jesus ora para a mãe dele e diz: Mulher, eis o teu filho. Esse discípulo amado não era irmão de Jesus, era um primo dele, era um parente. E ele vai entregar Maria, portanto, a esse discípulo. Fecha a porta aí, que eu não quero ficar escutando essas rodas desse homem, não. Toda missa tem isso. Fecha a porta. Parece que ele adivinha, na hora que tem missa, aí começa a buzinar aí. Não precisa disso? Nem do trânsito ele é, aí fica perturbando a missa todo dia. Quem está lá fora, bota a cadeira aqui do lado. Só não respeita nem a missa.
Isso é o mundo aí que vive numa agitação total. Não vão se encontrar com o nosso Senhor nunca. Então ele entrega Maria a esse discípulo amado, que não era irmão dele. Significa o que é isso? Quando a gente pensa que Maria, já que não era irmão de Jesus, não era filho dela. Então ele entrega a mãe dele, perto de morrer, a uma outra pessoa. Se ele entrega Maria a uma outra pessoa, ela não tinha filho? Porque se ela tivesse um filho de 12 anos, e com 12 anos a criança já era adulta, Jesus não entregava a mãe dele para outra pessoa. Se ele entregou é porque ela não tinha ninguém. Dá para entender o raciocínio ou não? Então, se ele entregou Maria para outra pessoa, é porque ela estava só. Ela não tinha nenhum filho com ela, nem filha. Se tivesse, ele não tinha entregue. Então, esse é o texto para a gente entender que ela não teve outro filho, como os crentes falam aí, né? Mulher, esse é o teu filho, que não era que ficou filho dela, mas não era filho dela na carne. Para quê? Para que ele cuidasse dela, porque ela estava só. Então, um pouco antes de morrer, Jesus se preocupou com a mãe dele. Entregou ela para um parente dele, uma pessoa que estava lá, um discípulo amado, era muito próximo dele. Entregou ela para esse discípulo amado, que a tradição coloca como parente dele e dela, não irmão. Então está muito claro que Maria não teve outro filho. Mulher, este é o teu filho, depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Então entrega Maria a esse discípulo, entrega o discípulo a Maria, para que ele cuidasse dela, porque Jesus estava morrendo, era o filho único dela, ela ficasse sem ninguém. Está muito claro esse texto. Daquela hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Então o discípulo leva Maria para a casa dele. O grego diz assim, que ele considerou ela como parte dele, da vida dele. Então ele realmente cuidou dela. Tá? Então, mais uma vez, Maria não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Se tivesse, Jesus não tinha entregue ela ao discípulo amado. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse, tenho sede. Chegando a hora dele morrer, estava tudo consumado, Jesus disse que está com sede. Estava bem próximo à hora da morte. Lá tinha vinagre, não tinha comprimido, como tem hoje, não tinha Tilenol, nada disso, né? É porque Tilenol numa cruz não vai passar nada, né? Mesmo que nada, né? Pode tomar quantos quiser. Mas não tinha anestesia. Anestesia era o vinagre. Eles tomavam o vinagre para ver se passava um pouco a dor. Então deram o vinagre para ele. Uma esponja bebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado. Nessa hora ele morreu. Então, pouco antes de morrer, ele entrega Maria ao discípulo amado, como fosse filho dela e não era, mas para que ele cuidasse dela. Entrega o discípulo amado a Maria, para que ele levasse para a casa dela e ficasse com ela. Quer dizer, cuidasse dela porque Jesus estava morrendo. E aí ele morreu. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa, era o dia anterior à Páscoa. Era em torno de 3 horas da tarde, então era sexta-feira. A partir de 6 horas já era Páscoa. Expliquei ontem que o dia começa na tarde anterior. Mas ainda era sexta, em torno de entre 3 e 4 horas, 3 e 5 horas, entre 3 e 6 horas. Ninguém sabe o período exato, não. A Escritura não coloca o período exato, a hora exata. Vocês rezam aí às 3 horas da tarde, né? Tudo bem, é entre 3 e 6. Ninguém sabe, não tinha relógio, como tem hoje não. Tá? E porque era um dia muito importante, o dia da Páscoa, os judeus não queriam que os corpos ficassem na cruz. Que a Páscoa é uma festa muito importante também para eles. Aí, para acelerar a morte, eles quebravam as pernas. Tinham 3, Jesus e os 2 ladrões. Né? Um se arrepende, segundo Lucas, o outro não. Aí quebraram a perna de um dos ladrões, quebraram a perna do outro, e quando foram quebrar a perna de Jesus, ele já tinha morrido. Não precisou quebrar as pernas dele. É o que ele escreveu aqui.
Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Quebrar a perna, volta a dizer, para acelerar a morte. Eles tinham essa mentalidade. Quando quebrava as pernas, acelerava a morte. Foram, mas não quebraram de Jesus porque já estava morto. E até nisso Jesus cumpre as Escrituras. Porque a Escritura tinha dito que nenhum osso ia ser quebrado dele. E não foi, né? Realmente não foi preciso quebrar as pernas de Jesus. Aí um soldado com a lança abriu o lado de Jesus, saiu sangue e água. Como ele já estava morto, mas para comprovar que ele estava morto, enfiou a lança, né? E nessa hora aí acontece um milagre, né? Que sai sangue e água. Água, o batismo, sangue e Eucaristia. São os 2 sacramentos da Igreja Católica. Aqui tem uma linguagem teológica, essa leitura. Tem uma linguagem histórica, porque aconteceu, não há como negar que aconteceu, ninguém tem autoridade de dizer que não aconteceu. Então tem uma linguagem histórica e tem uma linguagem teológica aqui, né? Que é o batismo e a Eucaristia, que são os 2 sacramentos da Igreja Católica. Os 2 sacramentos mais importantes da Igreja Católica. E na primeira leitura é o Gênesis. O Senhor que criou tudo, criou o homem e a mulher, colocou o homem e a mulher no centro da criação, né? Só que aquela primeira mulher pecou, e foi Eva, né? Ela peca por desobediência, e porque ela quer ser igual a Deus. O grande pecado da humanidade é exatamente esse, né? O pecado que a gente vê toda hora. Não é muito difícil ver não, né? É sempre querendo fazer a própria vontade. É o grande pecado. Acha que tem autoridade. Autoridade de quê? Autoridade de nada. Aí quer fazer a própria vontade, né? Pecado de Eva, pecado de todos, desobediência, né? É bem fácil da gente perceber esse pecado, né? Todo pecado traz consequência. A consequência do pecado de Adão e Eva foi a morte. Teve várias consequências. Se você lê o texto, eu encontrei mais de 10 consequências. Tiveram vergonha, se esconderam, várias coisas. Perderam a intimidade com Deus. E o principal, o mais importante, morreram. Antes não tinha morte, né? Então, a principal consequência do pecado foi a morte. Porque no plano original de Deus eles não iam morrer, né? Porque desobedeceram, queriam ser Deus, orgulho também, né? É o orgulho, né? Toda hora a gente está vendo o orgulho aí. Morreram. E Maria o contrário, né? Eva morreu, Adão morreu, Jesus ressuscitou, nasceu de Maria, Maria nasceu sem pecado. Hoje eu refleti na aula de manhã, tem um verbo grego que expressa exatamente o nascimento de Maria sem pecado. Então Maria é obediente por natureza, porque ela não tem pecado, ela nasceu sem pecado. Que nós somos desobedientes, né, que é muito fácil ver, ela é o contrário, ela é obediente por natureza, porque ela não nasceu com a mancha do pecado, ela nasceu sem pecado. É um verbo grego que significa uma ação passada que se manifesta até o presente. Então ela foi concebida cheia de graça e permaneceu cheia de graça, né? Então nasceu sem pecado. Lucas 1, 26 a 38, versículo 28 tem o verbo peritomene. Esse verbo significa o nascimento de Maria sem pecado. Então, enquanto Eva peca, ela não peca. Enquanto Eva é desobediente, ela não é. Enquanto Eva é cheia de orgulho, ela não é. Enquanto Eva quer ser igual a Deus, ela não quer. Ela simplesmente serve, faz a vontade de Deus, né? E obedece, né? Então, vocês que rezam muito para Maria, seria bom procurar fazer o que ela fez, né? Ser obediente, não se orgulhar, não achar que tem muito poder, não tem poder de nada. Ninguém tem poder de nada. Quem manda não é nós, né? É o Papa, o Bispo, o Padre, até onde o Bispo permitir. No dia que ele disser, vai para outra igreja, eu tchau, tchau. E é assim que a vida continua, né? E Maria, então, ela ensina bastante. Hoje,
a igreja instituiu essa missa para ela. Eu normalmente celebro para ela. Quando não tem santo, eu celebro para ela, né? Porque realmente é a pessoa que nós temos que olhar, nos espelhar, né? Principalmente a oração. Primeiro é muita oração com ela. Depois a gente vai conseguindo melhorar. Então, que o Senhor conceda a graça. Esse evangelho é muito bonito. É o evangelho da unidade, né? Ela é modelo e é mãe da igreja. Quando Eva pecou e gerou a morte, Maria não pecou e nos deu a vida, que é o filho dela.